Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Prescansim, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá, para mais uma reflexão sobre as tempestades da vida, aquelas grandes turbulências que nós passamos. Iniciemos este encontro invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós já percorremos 4 reflexões. Na primeira a gente viu o que são as tempestades e quais os tipos de tempestades. Depois nós vimos os pontos importantes da tempestade. Nem tudo é ruim nas tempestades. Aí depois nós olhamos que a vida não é justa, né? E que Deus não é culpado pelas turbulências que acontecem na nossa vida. Que nós somos vulneráveis. Nós não somos super-homens, super-mulheres, mas somos fracos e vulneráveis. E que as mudanças são contínuas. Quando a gente pensa que elas estão parando, elas continuam mais um tanto ainda. E depois nós vimos que a esperança nunca deve deixar de ser o nosso sol. Nunca deve deixar de ser o nosso objetivo. Quem perde a esperança, perde tudo. E aí, hoje nós vamos olhar nesta 5ª reflexão que nós não podemos fingir ser fortes. Sabe aquele negócio de sou uma rocha, nada me atinge? E que nós temos que aceitar a dor e devemos trabalhar a dor. Sigamos juntos. Às vezes, quando a gente está passando por uma tempestade, achamos que o melhor é nos afastar, ficarmos quietinhos, às vezes até nos escondermos e ficar ali sozinho, remoendo e procurando os nossos pedacinhos, se reconstruindo. Muitas vezes nós fazemos isso para esconder as nossas dores e cicatrizes. Queremos a todo custo sair com menos marcas possíveis de uma tempestade. Isso é normal, todos querem. E associamos ser forte, não mostrar fraqueza, como aquele virar de página. Isso para mim já é página virada. E a gente sabe que não é bem assim, né, pessoal? Página virada nas questões psicológicas, nas tempestades da vida, não é tão fácil. Às vezes é melhor a gente encarar isso, sabe? As tempestades, sejam elas internas, externas e as extremas, não acaba ao não mostrarmos fraquezas, pois temos os momentos a sós, à noite. Sozinho, sabe quando você está sozinho? Que o sono não vem, que você acorda de hora em hora, que você dorme mal. Porque você tem algo a resolver que não está resolvido. E quando você tem algo para resolver, é normal isso daí. Então, nós precisamos entender que não devemos mentir para nós e para os outros, escondendo a nossa dor, falando que somos fortes, que a página é virada. Não podemos ter medo de que as pessoas saibam das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Isso, para falar a verdade, não é sinal de fraqueza, de fragilidade, mas é sinal de humanidade e é sinal de fortaleza, porque é muito mais fácil você esconder do que você se abrir. É muito mais fácil quando você comete um pecado, você ficar com ele do que se confessar, não é? Fala para mim. Ter coragem de ir lá e falar diante do padre que você fez uma grande besteira. Precisa ter muita coragem, precisa ser forte. Isso não é fraqueza, isso é sinal de fortaleza. A gente precisa entender que alguém que terminou uma relação, que está numa crise pessoal ou numa crise financeira e que tem dores incessantes de cabeça que nenhum remédio sara. Por quê? Porque não resolveu isso. Está deixando de lado, está deixando para depois e o corpo vai acusando. Todos sabemos que os problemas psicológicos têm reflexo no nosso corpo. E não tem como proibir que esses problemas, que essas questões internas, afetem o
Nós podemos tentar esconder, e às vezes até fazemos isso muito bem, mas os problemas estão lá. E nas horas de calmaria nossa, do descanso, a gente acaba evitando. Por isso que muitas vezes a gente não quer silêncio, a gente quer bagunça, a gente bebe bastante para ir dormir, a gente toma remédios fortes para dormir, porque a gente não quer conversar com aquilo que tem de mais profundo, com o nosso interior. E quando a gente não está de bem com o nosso interior, a gente também está de mal com o nosso exterior. Então, nós sabemos que os problemas estão lá, mas queremos escondê-los. E quando a gente tenta esconder, surgem dores, surgem problemas, porque o corpo vai acusar. E essas dores, essas questões que surgem, nada mais são do que uma forma do corpo falar assim: oi, existe algo errado em você, precisamos mudar alguma coisa. E aí a gente não muda. E não mudando, isso vai aumentando. Dores de cabeça, problemas diversos no estômago, dores nas costas, etc. Muitas vezes estão ligados a esta questão. Que quando você resolve, você muda. Tem gente que fala assim: nossa, eu fui, me confessei, saí de lá tão leve. É isso, você resolveu algo que estava aqui, sabe, te pegando. E quando você resolve isso, você resolve muitas coisas. Além do mais, gente, momentos ruins todos nós passamos e não temos como fugir. Por isso, encare seu problema de frente e não tenha medo de transmitir a sensação de fragilidade ou de dor. Não precisamos ter medo de mostrar a dor. Isso não é fraqueza. No fundo, não há motivo para ocultar a dor. Pelo contrário, se você está passando por uma situação difícil e tem que superá-la e mostra para alguém isso daí, é um sinal de fortaleza. Devemos muitas vezes, para nos restaurar, assim como um objeto que quebra e que vamos colando os pedacinhos. Vocês estão vendo ali atrás o meu São Francisco, né? Eu coleciono, opa, aqui, ó. Hoje eu tô com outro aqui. Esse é grandão, tem quase uns 45 centímetros. Se ele quebrar, o que eu faço? Eu pego a cola e vou devagarzinho restaurando o meu São Francisco. E nós também precisamos restaurar. E se eu colocar esse São Francisco lá quebrado? Ah, ele está quebrado. Não. Ele pode ter trincado, rachado uma vez, mas ele está restaurado. E quando nós nos restauramos, mesmo que sobrem em nós cicatrizes, sabe? Eu tenho um monte. Então, nós mostramos fortaleza. A beleza exterior passa a perder de longe para a beleza interior. Esse sinal de vitalidade que a gente transmite. Falar sobre os traumas, falar sobre a questão da morte é um processo que nós temos que encarar. Falar sobre as nossas crises também. Falar sobre as nossas frustrações também. E quando nós falamos sobre elas, como que nos restauramos? Assim como um objeto de arte que você cola. E isso ganha uma beleza nova, interior e admiração. Você não precisa ficar com a cara de abatido ou chorando as mágoas, ou as pitangas, como dizem alguns, né? Vive chorando as pitangas. Você, para ser forte, você precisa abrir seu coração. Mas, atenção, escolha as pessoas com quem você vai abrir-se. Não é qualquer um. Às vezes, alguns, em vez de te ajudar, acabam te jogando mais para baixo. E a gente fica com medo de se abrir. Existem muitos grupos terapêuticos, existem grupos nas igrejas, existe o atendimento dos padres. Hoje, muitas e muitas paróquias têm psicólogos. A minha paróquia aqui tem 2 psicólogas atendendo. A Catedral de Maringá tem quase 70 psicólogos atendendo. As igrejas, os padres atendem, diáconos atendem. Procure as pessoas certas. Procure as pessoas certas para conversar. E fazendo isso,
você se restaura. Então, não tente jamais esconder a sua dor falando que você é forte, que isso é página virada. Não, trabalhe a sua dor. A dor tem que ser trabalhada. Você não vai no fisioterapeuta? E quando você vai no fisioterapeuta, o que você faz? Eu tenho muita dor no braço. E você vai lá, o cara vai fazer exercício, vai pedir para você mudar algumas coisas e assim por diante. Então, converse muito com a sua criança interior. Conversar com a criança interior é igual você conversar com um filho de 2, 3 anos, com um sobrinho ou uma criança qualquer. Você muda o tom de voz, você muda o jeito de falar. Fale com a sua criança interior. Fale bastante com a sua criança interior. Resolva tudo antes, dentro de você. E o externo já vai estar em grande parte resolvido. Legal, né, gente? Esse trabalho, ele é maravilhoso. Quem não tem coragem de encará-lo, infelizmente perde muito da vida. Sofre à toa. Mas quem tem coragem de encarar, quem tem coragem de, se expor, de conversar com as pessoas, que maravilha, gente. Que coisa boa. Então, aprenda a se abrir com as pessoas certas, nos momentos certos, sobre os assuntos certos. E às vezes você vai descobrindo pessoas que você vai aprofundando uma conversa. E nessa amizade, nesse bate-papo, muitas coisas são como que solucionadas. E se precisar, procure um psicólogo, uma psicóloga que vai te ajudar. Legal, gente? Bom estarmos refletindo sobre isso. Muitas pessoas têm passado mensagens para mim, falando, pô, Diácono, que legal, eu não tinha pensado nisso, aquilo realmente, eu estou passando por uma tempestade, acho que ela está se prolongando. Qual é o tempo certo? Não existe. O importante é que você esteja sempre solucionando, sarando das tempestades que acontecem. Paz e bem a todos e a todas.